Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma pré-aula produzido pela Igreja Assembleia de Deus aqui em Blumenau. Eu sou o professor Aguiar e estarei com você para poder facilitar a sua aula nesse próximo domingo. Bom, aqui está o meu contato, caso você deseja, por favor, entre em contato caso seja necessário. A nossa lição de hoje, ela é uma lição muito estratégica, porque além de ser um tema de grande relevância, ela é a primeira lição de um longo trimestre. E existe um provérbio, né, de que a primeira impressão é a que fica. Você, docente, tem uma grande missão em trazer para os seus alunos uma lição apaixonante, para que eles venham ter desejo, anseio de acompanhar o desenvolvimento desse trimestre. Será um trimestre que vai permear por assuntos muito relevantes do nosso dia a dia da vida cristã. Por isso, vale a pena você se preparar para que nesse domingo você venha trazer uma excelente aula que venha encantar os seus alunos. A minha pré-aula passa por essas três vias: uma sugestão didática para dinamizar a sua aula, um subsídio teológico, uma exploração teológica e também uma indicação ao professor. Eu gosto de pontuar a você, docente, pelo menos esses 4 itens importantíssimos para a sua aula. O primeiro é o tempo. Você precisa cronometrar qual será o seu tempo da sua aula. Se é 40 minutos, se é 1 hora, se é 1h10. Pega esse tempo, divide nos tópicos, qual dos tópicos que você elege sendo o mais importante, o mais relevante a ser explorado. Ora, se é o primeiro, então você pega esse tempo e distribua melhor no primeiro tópico. Distribua o seu tempo nos tópicos para que você não corra naquele erro daquele professor que quer ser tão profundo na sua aula e chega no final da aula ele diz, gente, não deu nem para sair da introdução. Na verdade, isso revela uma má administração do conteúdo. É verdade de que o tempo sempre não é favorável, né, a assuntos muito amplos. Todavia, uma dose de sabedoria é capaz de trazer grandes ensinamentos em tempos tão sintetizados. O tempo é algo importante para você estabelecer para a sua aula. Segundo é a dinâmica. Você precisa ser um professor muito dinâmico. Você precisa interagir com o grupo. Você não pode transformar essa sala de aula no monólogo. Você precisa, de tempo em tempo, mexer com eles, colocar eles para conversar uns com os outros, passar uma tarefa, abrir uma discussão de maneira muito coerente, pensando também no tempo, para que os seus alunos participem da aula. A aplicação é muito importante. Você não pode ser aquele professor que ele fala, ele explana, ele narra o conteúdo, mas o que esse conteúdo tem a ver com a segunda-feira do seu discente, do seu aluno? A aplicação prática, exemplos práticos é importante e necessário para que o seu aluno venha apalpar o que está sendo ministrado. E eu gosto também de dizer que uma boa dose de humor é muito importante para que a sua aula seja um ambiente muito leve. Claro que eu não estou aqui para dizer que você deve ser um humorista na sua aula, mas você deve ser um professor alegre, ser um professor com humor bem elevado, de sorte que o ambiente fica muito leve. Muito bem. A introdução da nossa lição número 1, o cuidado da mordomia cristã, eu penso o seguinte: você poderia, é uma sugestão, você poderia já iniciar a introdução, já perguntando a definição de mordomia. Porque você, na introdução, você já consegue, por exemplo,
resolver o primeiro tópico. Porque o primeiro tópico vai falar sobre o conceito de mordomia. Então, abre a lição, fala, gente, você sabe o que é mordomia? Quem consegue definir para mim o que é mordomia? Claro que não é um termo difícil, né? Provavelmente muitas pessoas vão se manifestar dizendo que mordomia é um administrador, mordomia é alguém que cuida de um bem de outro, né? É alguém que vai gerenciar, né, pertences que não são seus. Então, assim, é uma definição muito simples, muito simples. Tendo eles, então, respondido o que é mordomia, que com certeza eles vão participar, então, pergunta a eles, dê um exemplo de uma mordomia no Antigo Testamento. Ou três exemplos de uma mordomia no Antigo Testamento. E então, você vai lá, né, já em primeiro momento, pedindo aos seus alunos, interagindo com eles, uma participação. Lá tem José, que foi um grande mordomo na casa de Potifar, né? Você tem o próprio Eliezer, né? Aquele servo de Abraão, né? E você tem também, por que não lembrar de Neemias, né? Era o mordomo do rei, era um homem que estava no palácio, mas não era dono do palácio, ok? Já sabe o que é mordomia, já definiu o que é mordomia, já trouxe exemplos do que é mordomia, ok, você já entrou na lição, Por que que a minha dica é você iniciar já definindo? Eu trouxe aqui uma imagem, esses slides estarão disponíveis no canal da igreja. Claro, né? É uma imagem um pouco hilária. Você lembra que eu falei um pouco ali da dose de humor. Uma imagem como essa é para gerar isso, né? O que não significa mordomia cristã. Porque antigamente tinha muito isso. Ei, rapaz, como é que vai essa mordomia? Né? Aquela ideia de uma pessoa à toa, de alguém que não está fazendo nada, uma pessoa ociosa, né? E aqui está, vou ficar aqui de boas enquanto os outros viram para fazer alguma coisa, né? Isso não tem nada a ver com mordomia, isso tem a ver com preguiça, né? Apenas para descontrair. Dentro ainda da introdução, estará aqui um vídeo de 2 minutos para você poder baixar, Você que tem acesso a DataShow, esse vídeo é muito, mas muito legal, muito pedagógico. 2 minutos, você joga na tela, é um vídeo que não exige áudio, tá? É mais cena e legenda bem devagar, então não tem problema das pessoas ler. Ele é mais visual do que áudio. Então, no final do vídeo, você perceberá que ali traz a ideia do que é mordomia, tá? No final do vídeo, você precisa assistir esse vídeo, né? Após esse vídeo, você deverá então fazer uma pergunta para a igreja, né? E a primeira pergunta vocês acreditam de que essa realidade, ela é frequente no comportamento da igreja hoje em relação à mordomia? Porque o vídeo fala de alguém que vai separar uma pizza, vai separar uma torta, melhor dizendo, para as áreas da sua vida, para o lazer, para o trabalho, tudo isso são departamentos da nossa existência, tá? E por último, ele vai repartir a fatia dessa torta para ele. Acabou a torta. Ele já colocou a torta em todos os lugares da sua vida. E o último pedaço bem caprichado para ele. Só que do lado dele, quem estava lá? Era Deus. E não sobrou nada para Deus. E ele então vai comer. Quando você pensa que ele vai então tirar o prato dele e vai dar para Deus, não. Ele vai comer a sua porção. E alguém grita, ei, quem te deu a torta foi ele. Só que isso não alterou nada. Então é um comportamento de uma mordomia desonesta, terrível, prejudicial, danosa. Esse é o vídeo na sua síntese. Você passou o vídeo, você perguntou para a igreja, vocês acreditam que isso aqui é real hoje? Entre nós? Claro que eles vão. Não, isso é verdade, Ok. Tendo perguntado isso, então você vem com a
pergunta mais pedagógica, que é a seguinte: por que falhamos tanto em nossa mordomia cristã? Essa é a pergunta mais pedagógica, porque você está agora no cerne da lição. Por que nós falhamos tanto na nossa mordomia cristã? Deixam eles participarem. Talvez você pode perguntar só para os homens. Eu quero que vocês me respondam. Ou só as mulheres, ou a classe por inteiro. Eu separei 3 respostas. Você ouvirá dos seus alunos, valorizarão todas elas e então você precisa fechar com 3 ideias. Pode ser as suas. Eu apresentei as minhas, se você achar interessante, você pode utilizar. Eu pontuei 3 questões. Primeira questão: por que nós falhamos na mordomia cristã? Por causa da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa é aquele princípio que nós adquirimos na queda, que nos torna inclinados para tudo aquilo que é contra Cristo, que é contra Deus. Então a natureza pecaminosa, ela sempre vai reclamar para si posses. É aquela criança que os primeiros pronomes que a criança aprende é meu e minha. A natureza pecaminosa só conjuga esses pronomes, meu e minha. E isso é uma grande resistência para a mordomia, porque a mordomia não dialoga com o meu, minha. E a natureza pecaminosa, de alguma maneira, luta dentro de nós, para que nós possamos não viver a consciência e a mentalidade de uma mordomia. Porque a mordomia é nada mais, nada menos do que um assassinato ao nosso ego. A mordomia é um assassinato, é um tratamento rigoroso contra o veneno da nossa vaidade, do nosso egocentrismo, daquelas posturas nossas de possessão. O mordomo, o mordomo fiel, ele não pode dialogar com esta linguagem, é meu, vou fazer o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Nós falhamos no exercício da nossa mordomia cristã, eu penso, porque a natureza pecaminosa, ela é feroz dentro de nós. Paulo vai dizer aos Gálatas que é uma luta constante. É por isso que a mordomia é algo desafiadora para todo cristão, porque ela contrariará a nossa natureza pecaminosa. A segunda resposta que eu proponho é de que nós falhamos porque nós ignoramos o valor da mordomia. Porque quando nós falamos de mordomia, você já definiu com seus alunos que é aquele senhor que vai administrar, que vai gerenciar, que vai receber a confiança do seu senhor para os seus bens. Olha, a mordomia é um valor grandioso, magistral. E às vezes nós falhamos na nossa mordomia porque nós não valorizamos o que de fato ela significa, o que de fato ela representa, o que de fato ela é valiosa. Não, a mordomia não é uma posição de restrição, de alegria, de prazer e de satisfação. Pelo contrário, a mordomia nos posiciona em um nível de relevância e de importância grandiosa. E quando nós ignoramos o seu valor, porque parece assim, mordomo é aquele que é mandado, eu quero ser patrão, entendeu? Então a gente ignora o que de fato representa, o que significa, o verdadeiro sentido da mordomia. Quando a gente ignora isso, então a gente não vai proteger, a gente não vai exercitar, porque para nós não temos grande valor. Terceiro lugar, eu penso que nós falhamos porque nós somos muito mestres em direitos e privilégios. Essa é a nossa linguagem. Nós gostamos de direitos e privilégios, mas quando
a tônica é responsabilidade, nós somos vagarosos. E mordomia é um chamado a uma grande e inegociável responsabilidade. Esses são os 3 pontos de respostas para a introdução que você já resolveu, então, no seu primeiro tópico. Esta é a tônica. Esta é a tônica para a lição. Termina isso dizendo, gente, é por isso que esse trimestre veio, para que nós não venhamos ignorar. Aí você precisa fazer a ponte. Para que nós não venhamos dar as costas, para que nós não venhamos quebrar, violar o princípio da mordomia, seja em todas as áreas da nossa vida, ok? O primeiro tópico, os conselhos de mordomia, é algo muito óbvio, né? Muito óbvio no material. Eu penso que você não deve, né, alongar muito nesse primeiro tópico, porque é algo para dizer o que é mordomia. Ponto. Ok? Um ponto legal, né, para você pontuar com seus alunos é mostrar para eles o quanto que Jesus valoriza a mordomia. Das 36 parábolas que Jesus contou, 17 ele trata do assunto de mordomia. Olha para você ver a relevância com que Jesus tratou a mordomia. Tudo bem? O segundo tópico, que então nós teremos a mordomia espiritual do cristão, porque essa primeira lição é uma síntese de tudo aquilo que nós veremos ao longo do trimestre. Então, se você prestar atenção, você verá que as lições vindouras, elas estão divididas nesses 2 blocos, em mordomia espiritual, como por exemplo a adoração, está ali, nós vamos trabalhar sobre isso, e também a mordomia de bens terrenos ou na área material, e você verá o quanto que isso será tratado ao longo também do trimestre. O segundo tópico falará sobre a mordomia espiritual do cristão. O cristão, ele é um mordomo de realidades espirituais. Eu venho sugerir a leitura desses 2 textos, porque eles são muito claros e explícitos, centrais no assunto de mordomia, tá? Quando Coríntios, no capítulo 1 e 2, Paulo vai falar que nós sejamos achados pelos que os homens nos achem despenseiros. A palavra despenseiros, né, está falando da figura do mordomo, né, a figura do mordomo. Que os homens olham para nós e vejam que nós somos mordomos. Olha que responsabilidade pela qual nós precisamos assumir. O mundo precisa olhar para nós e ver de que nós somos mordomos das realidades espirituais. Olha que coisa. A chave da despensa ficava na mão do despenseiro. Era ele que abria essa despensa e fazia a distribuição dos alimentos, dos recursos para casa. E Paulo traz esta figura, dizendo que nós somos esta pessoa que temos a chave da despensa, que temos o acesso a esse estoque divino, para então nós distribuirmos para as pessoas. Então, assim, o texto de Coríntios e o texto de Pedro é um texto muito pedagógico. O que eu sugiro para você? Você pode pegar esses 2 textos e dividir em homens e mulheres, ou em grupos, ou de 2 em 2, ou você mesmo joga esse texto na tela, se tiver data show, ou você pede alguém para ler em várias versões. Não seja só em uma. Alguém lê lá na corrigida, você fala, alguém tem uma outra versão? Aí vamos lá na NVI. Alguém tem uma outra versão, linguagem de hoje? Isso, os alunos vão participando.
e vai abrindo o leque para a interpretação do texto. Quando leu aí umas 3 versões que clarificou o sentido do versículo, então você fala, o que nós podemos aprender com esse texto? Pronto. 1 de Pedro 4:10, da mesma sorte. Alguém leia, 2 ou 3 pessoas com versões diferentes. O que vocês acham que nós podemos aprender com esse texto? O texto é muito claro, é muito claro. Tendo feito isso, você entra com uma pergunta. E aí você pode separar de grupo, tá? De 2 em 2, de 3 em 3, banco por banco. Esse banco discute a respeito dessa pergunta. O que deve motivar o mordomo a ser fiel? O que deve motivar o mordomo a ser fiel? Lembre-se de que nós estamos falando de uma mordomia espiritual. Por que eu vou ser um mordomo fiel? Por qual razão? Deixa eles discutirem. Deixa eles abrirem os leques e fala para eles anotarem. Gente, anota aí em algum lugar aí da revista a respeito dessas razões. Ok. Dá lá 2, 3 minutos, tá? Puxa eles para você e pega as manifestações. Se é um banco, alguém representa o grupo, tá? Se é só homens que ficou com... que você separou, alguém que vai representar o grupo. Manifeste, valoriza as respostas. Nossa, que coisa interessante. E você pode colocar no quadro, se você tiver acesso ao quadro, eles vão falando a resposta, você vai lá, anota lá as respostas. Isso é a valorização da participação da sua classe, ok? Tendo elas respondido, sempre é interessante você pontuar algo que talvez seja mais abrangente, ok? Eu preparei aqui 4 respostas. Primeiro, o que deve motivar um mordomo a ser fiel na sua espiritualidade é gratidão, né, gente? É gratidão. Preste atenção. Deus confiou a nós. Ele confiou a nós. Ele confiou a nós o quê? As suas virtudes. As suas virtudes é o estoque de Deus. É a dispensa de Deus que nós temos acesso para agora nós distribuirmos aos homens. Olha que coisa magistral. Deus confiar o mundo à igreja. Deus confiar o evangelho, Deus confiar as escrituras, Deus confiar o seu nome, Deus confiar os seus atributos comunicáveis à igreja, dizendo, olha, o mundo só vai entrar em contato com as minhas virtudes através de vocês. É muita honra. É você pegar a sua casa. Aí você pode conjecturar, imagina um irmão Filismino, ou cita algum irmão lá que esteja para ele, o irmão João. Imagina o irmão João, você com uma mansão, aquela mansão assim milionária. Amém, irmão João? Você recebe essa bênção, aí você já vai brincando, Imagina, irmão João, você com essa mansão milionária. E essa mansão, me ajude aí, gente, o que tem dentro dessa mansão? Suíte, tem cinema, tem jardim. Aí vai, deixa o povo viajar. Aí o irmão João vai viajar. Ele vai viajar e ele não pode levar a casa com ele e a casa não pode ficar sozinha. Então ele vai chamar o irmão Carlos aqui. Ele vai chamar o irmão Carlos, irmão Carlos, essa mansão vai ficar sob os seus cuidados. Eu vou fazer uma viagem. Eu quero que o senhor cuida para mim. Gente, qual é a sensação do João? Em saber de que aquela mansão, os valores, as riquezas estão ali. E agora o Carlos está com a chave desta mansão, ele tem acesso lá. Não é uma honra, não é uma honra. É isso que Deus fez conosco. Então, assim, o mínimo que eu posso ser é fiel devido à gratidão. Olha o que ele confiou a mim. A minha fidelidade é uma questão de gratidão. Segundo momento, é uma questão de caráter, é uma questão que tem a ver com a minha
profundidade do ser. Eu sou fiel. É porque é uma questão do caráter. É uma questão da minha pureza. Eu preciso ser fiel porque essa é a minha identidade, segundo o altruísmo. Porque você reter os recursos da dispensa às pessoas é você ser egocêntrico. Todas as vezes em que eu entro em contato com o amor de Deus e eu não reparto isso, eu não estou sendo altruísta. Eu não estou pensando nas necessidades dos outros. É mais ou menos você ter acesso a uma dispensa de alimento e bem ali do lado de fora existe alguém que está morrendo de fome. Você tem acesso à dispensa, mas você está negando o alimento ao faminto. Então, é uma questão de altruísmo, que é a minha motivação de ser fiel. E também é uma questão de prestação de conta. Eu preciso ser fiel porque ele vai pedir contas. Ele vai pedir contas. Essa é a dinâmica que você já está adentrando ali o segundo tópico. O segundo tópico fala do amor e da fé. O amor você deve pensar sendo as virtudes de Deus, a síntese de todas as virtudes de Deus. Nós, como despenseiros espirituais, nós somos responsáveis em repartir as virtudes de Deus para com as pessoas. O meu papel como mordomo espiritual é acessar as virtudes de Deus, perdão, graça, misericórdia, compaixão, bondade, alegria, temor. Eu acesso isso e eu não me aproprio disso. Eu vou repartir isso. Ok? E a fé da mesma sorte. Terceiro ponto vai falar da mordomia dos bens materiais. Rapidamente, eu penso que o tempo já está passando por demais. Você, então, vai ser muito rápido nessa transição de didática. A pergunta que eu sugiro é, qual das duas mordomias é mais importante? Provavelmente, eles vão pontuar que seja ambas, né? Ambas são importantes. A mordomia dos bens materiais é tão valiosa como a mordomia espiritual. Quando eu negligencio uma, a outra é afetada, ok? A segunda pergunta é, qual é a mais desafiadora de ser achado fiel? São a mordomia materiais, dos bens materiais, ou é a mordomia das realidades espirituais? Qual das duas é mais desafiadora? Você deixa eles discutirem e então você já caminha para o terceiro ponto, que é a mordomia dos bens materiais, que diz respeito à nossa profunda responsabilidade em gerir, em administrar, em gerenciar o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso tempo, todas essas realidades palpáveis, nós temos a responsabilidade de gerenciar. Então, não faz sentido eu dizer que sou um bom mordomo espiritual se as minhas finanças estão bagunçadas, embaraçadas, estou devendo muita gente, o meu nome está no SPC, eu não tenho controle, eu não tenho equilíbrio nas minhas finanças, eu compro o que não preciso, eu faço conta naquilo que eu não posso pagar, isso revela que a minha mordomia está em falha. Não queira pensar de que na prestação de contas, Deus vai pedir contas apenas da sua mordomia espiritual. Na verdade, o autor, ele faz essa dicotomia didaticamente. Mas não há esta separação no Evangelho. Porque a nossa vida é integral. A maneira com que você lida com o visível deve ser a mesma natureza com que você lida com o invisível. Então, existe uma seriedade na nossa mordomia dos bens terrenos. Quantas pessoas que não dizimam?
Quantas pessoas que vão para a igreja e elas não levam nenhuma oferta? Gente, como assim? Alguém entra e sai na igreja durante semanas, meses e não dá uma oferta. É alguém que não está sendo um mordomo fiel. Um mordomo fiel. Explora a lição, já lhe dá aí grandes pontos. É importante você ler com a igreja, tá? Você pode separar um parágrafo do capítulo, do tópico 3 com a igreja, tá? Leia ali com eles, para eles participarem e sentirem que você está utilizando a lição, ok? Bom, na conclusão, eu termino assim, essa frase que diz: a verdade fundamental da mordomia é que tudo que tocamos pertence a Deus. Por isso eu preciso cuidar. Por isso eu preciso zelar. Eu toco na minha esposa, a minha esposa não é propriedade minha. Os meus filhos não são propriedades minha. O carro não é propriedade minha. Não é. Você pode voltar ao exemplo do João que entregou a casa cheia de bens, de ouro, para o Carlos cuidar. Só que o Carlos vai usufruir. Ele vai poder comer das frutas, ele vai poder tomar banho na piscina, ele vai poder dormir na cama, usar o ar-condicionado, ele vai poder usufruir de tudo aquilo. Mas a única coisa que o Carlos não vai poder fazer é dizer: isso aqui é meu. Jamais. Porque quando eu digo que é meu, então eu estou rompendo com o princípio da mordomia. E essa é a ideia que você deve encorajar os seus alunos a levar a seriedade. Não ousa chamar de meu e minha aquilo que pertence a Deus. Porque nas prestações de contas, você terá de justificar a Ele como você cuidou do seu dinheiro, como você cuidou do seu tempo, o que você fez com o seu corpo, de que maneira você gerenciou o seu corpo, a sua saúde física. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A indicação que eu dou ao professor é um segundo vídeo do John Bevere, O Poder do Chamado. É um vídeo muito conhecido e pedagógico por demais. É um drama que está naquele livro Movidos pela Eternidade, de Deus prestando contas às pessoas. E é um vídeo tocante, ele tem dublado e ele tem legendado. É interessante porque a ideia do filme é que você será julgado não é por aquilo que você fez, você será julgado por aquilo que você foi chamado. Termina a lição passando o vídeo. Se você não tiver esse recurso, assista ao vídeo de 4 minutos e meio e termine comentando sobre ele. Porque no apagar das luzes, essa é a grande tensão da nossa mordomia, da nossa existência. Eu vou viver a vida chamando de meu e de minha, ou eu vou viver a vida dizendo: isso tem um dono. Por isso eu viverei do jeito dele, porque um dia ele vai prestar conta, vai pedir contas e eu terei de prestar contas a ele. Que o Senhor Jesus te abençoe, se enche de Deus. Não é porque que é uma escola dominical que você não deve falar com paixão, com entusiasmo e, por que não, se Deus te tocar com lágrimas nos olhos. Tenha uma excelente lição, tenha a melhor aula da sua docência. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.